A Luciana tá com o nome de Marcos Vinícius aí, e eu tô zoando ela. Tá. Tá sem áudio, ela mandou. Olha lá ela, tô sem áudio. Luciana, trata de arrumar áudio aí para você, tá? Porque você vai ter que se apresentar. Nesses 2 minutos aí a gente vai entrar, o colega falou da questão do câncer, né? Eu, em 2017, eu e minha irmã, nós fomos diagnosticados com câncer, né? Rigorosamente na mesma data, né? Nós fomos diagnosticados, né? E, infelizmente, a minha irmã não está mais aqui conosco. E o que fez a diferença para que eu pudesse estar aqui, Thaís acompanhou, obviamente, toda essa história, foi justamente ter sido diagnosticado um pouco mais cedo do que a minha irmã, né? E isso fez toda a diferença para que eu pudesse ter tido um tratamento e pudesse estar curado. Então, o câncer de mama, muito embora ele seja mais comum em mulheres, mas ele também tem incidência sobre homens. Isso mesmo. Ali cerca de 1,5%, 2%. Então, a prevenção ainda é o melhor remédio. E quanto mais cedo for o diagnóstico, mais próximo estaremos da cura, né? Eu sou prova disso. Tá? E fico muito feliz que a gente possa, de alguma forma, contribuir para que essa situação de câncer, né, tenha cada vez mais histórias de livramento, de salvamento, do que tenha mais final feliz do que finais tristes, né? Então, muito obrigado a todas por estarem aqui juntos nessa luta. Moreno, eu acho que a doutora Renata chegou. Isso, entrou agora. Olá, boa noite, bem-vinda. Agora eu estou te vendo. Boa noite. Bem-vinda, viu? Obrigada. Nós vamos fazer as apresentações iniciais, e aí já vamos dar a palavra para a senhora, ou para você, porque você é muito jovem. Para você. Tá bem. E em seguida para a Iracema, tudo bem? Tudo bem. Então tá joia. Moreno, vamos lá? Já são 19 horas. Boa noite a todos, né? Sejam muito bem-vindos aí ao nosso seminário digital da CNTCOP especial Outubro Rosa. É com imensa satisfação e honra que me dirijo a vocês nesse evento tão significativo e importante. Meu nome é Moreno Santos, eu atuo como assessor executivo de comunicação da CNTCOP. É um privilégio estar aqui conduzindo a abertura deste seminário que, sem dúvida, será repleto de aprendizados, trocas de experiências e reflexões valiosas. Sem mais para o momento, né, vou passar a palavra para o nosso presidente, Evaldo Matos, que vai falar em nome da diretoria aí. Se os demais diretores também já estiverem presentes também, Evaldo, você pode dar a palavra para eles. Então, logo você der a sua palavra, você já passa para a tia Onília, tá bom? Um abraço a todos, uma boa noite, sejam todos bem-vindos. Então, pessoal, boa noite a todos, né, e todas. É uma honra muito grande ter aqui esse primeiro evento, né, das mulheres aí do transporte, esse primeiro evento que eu penso que é um marco na história da CNTCOP, né, e gostaria de dar início a esses agradecimentos, agradecendo essas mulheres aí que tiveram a coragem de participar e de levantar a bandeira desse comitê de mulheres, né, com a coordenação da Tionília. Muito obrigado, Tionília. A Cecília, né, a Tionília que é aqui da Copimetro e que já tem uma história muito bacana aí no trabalho com mulheres, né, representante aqui de Minas Gerais, do Comitê de Mulheres de Minas, e agora na coordenação do Comitê Nacional
de Mulheres do Transporte, a Cecília, aí da Coopertrans, né, aí de São Paulo, a Etiane, da Cooper Líquidos, né, aí do Rio Grande do Sul, a Cláudia, da Varilog, também do Rio Grande do Sul, e do nosso querido, né, o vice-presidente da CNTCOP, querido Adelar, a Cláudia aí da COP CNP, né, GNP, a Thaís também da Copmetro, que atua aí na assessoria, juntamente com o Léo, na CNTCOP, e o Léo, né, que é um grande parceiro, Leopoldo, nosso assessor técnico aí, assessor institucional também da CNTCOP. Então, eu queria agradecer desde já essas pessoas. Não sei se eu esqueci algum nome. Eu acho que da Montenegro, a Luciana, não é isso? Que também faz parte do comitê. Se eu não esqueci nenhum nome mais, Léo, de Onília. Eu acho que são essas pessoas que eu queria desde já agradecer pela força, pela boa vontade. Agradecer aos nossos palestrantes aí, que com certeza irão agradecer esse evento, mas dizer que essa inserção da mulher e esse entendimento que a mulher é de grande importância no transporte é pela sua competência, é pela sua sensibilidade, por aquilo realmente que a mulher pode oferecer em termos de gestão, de entendimento, né? E nós, homens, temos a honra de ter vocês conosco, né, abrilhantando aí o transporte brasileiro. E nós sabemos que a mulher conosco aí na questão da gestão, do entendimento de como melhorar o transporte, que hoje eu tenho dito que o transporte ele é mais do que um desafio do transportador, mas é um desafio social, né? É uma demanda social, porque nós sabemos que grande parte, quase 80% das demandas de logística no país passam por rodovias e fatalmente passará por um transportador, por um caminhoneiro, né, um transportador de e-commerce, num carro menor, e a gente tem percebido como a mulher tem feito diferença nisso, né? Então, assim, a minha palavra aqui é de incentivo, é de agradecimento, é de honra por ter aí esse comitê abrilhantando e já fazendo a diferença no trabalho da prevenção do câncer de mama, desse trabalho aí feito com as mulheres, e eu tenho certeza que isso só é o início. Então, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado por fazerem parte desse movimento do transporte nacional, e com certeza nós teremos aí grandes histórias para ser contadas daqui para frente. Então, mais uma vez, obrigado a todos vocês e obrigado aos nossos palestrantes. E um bom evento para nós, né, Tia Nília? Obrigada, Evaldo. Eu acho que você já falou muito do que eu precisava falar. Já adiantou meu assunto aqui. Bom, deixa eu me apresentar aí. Eu sou Tia Onília, né? Eu sou cooperada da Copmetro, já tem um tempinho que a gente está caminhando junto. Eu já estou na Copmetro mais ou menos uns 14, 15 anos, nessa área aí do transporte, e desde sempre eu estou, de alguma maneira, ligada ao transporte. E aí, estamos aí, né, na coordenação desse comitê, a convite aí do Evaldo, do presidente da CNTCOP, para a gente coordenar esse Comitê Nacional de Mulheres no Transporte, o Elas pelo Transporte. E tive essa grata surpresa desse convite, e melhor ainda, tive uma grata surpresa de ter excelentes companheiras. A gente tem algumas aqui que a gente ainda nem se viu pessoalmente. Tive aí o prazer de encontrar com a Cecília, né, Cecília? Agora, essa semana passada, no WCM. Mas a gente, ainda aqui, mesmo virtualmente, nós já estamos trabalhando, pensando nessas mulheres, especialmente nessas mulheres que estão aí nesse movimento do transporte, que a gente sabe que é um movimento historicamente, né, mais masculino, mas nada impede que as mulheres também possam participar desse mundo do transporte, né, de várias maneiras, como líderes,
como cooperadas, né? De várias formas a mulher pode estar inserida dentro do movimento do transporte. Então, nós temos aí as nossas companheiras, né? As nossas 6 companheiras aí, e eu queria dar a palavra para cada uma delas para que elas se apresentassem, para que dissessem... Tionília, eu esqueci de agradecer, Tionília, o trabalho que o Moreno e a Intersoluções têm feito aí conosco, né? Então, viu, Moreno, muito obrigado pela sua competência, seu profissionalismo, né? E te agradeço demais em nome das cooperativas de transporte do Brasil, tá bom? Moreno é nosso braço direito, esquerdo, né? Moreno, uma honra contribuir, gente. Moreno é o nosso ajudante número 1. O Léo, que está com a gente aqui também, né? Está aí o tempo todo nos ajudando, nos auxiliando em tudo. Então, eu queria chamar as meninas para que elas se apresentassem, né? Vamos falar o nome de qual cooperativa que elas são, para que nós que estamos aqui, né, a gente se familiarizasse, então, com esse comitê, quem são essas mulheres, que o Evaldo já até apresentou, mas é importante a gente ouvir e ver, né, cada uma delas. Então, vou passar aqui da minha tela a Cecília, que está aqui. Cecília, se apresenta aí para nós. Boa noite a todas, boa noite a todos. Meu nome é Cecília, eu sou da Corp Trans, uma cooperativa de transporte de São José do Rio Preto, interior do estado de São Paulo. Modéstia à parte, é a cidade mais linda e mais quente do interior do estado de São Paulo, tá? E eu sou sócia fundadora da cooperativa, eu já tenho sangue verde há 16 anos, que a nossa cooperativa vai fazer 16 anos. Eu sou pedagoga de formação, aí eu saí do ramo da pedagogia, do ensinar crianças, pulando para o transporte, né? Então, para mim, foi um desafio muito grande, e vamos crescendo, assim, a cada dia com a nossa luta, colocando aí as mulheres à frente. Eu falo, quando eu tenho essa oportunidade, que quando nós montamos a nossa cooperativa, éramos em 25 associados, tinha eu e mais uma única mulher, que ela logo saiu também, ela não ficou, mas hoje, do nosso quadro societário, 8% são mulheres, e mulheres trabalhando, mulheres dirigindo, e então eu acho que isso é uma grande oportunidade para a gente, né? E para a gente estar apresentando tudo isso. Recentemente eu fui convidada também para fazer parte do Comitê Mulher do Sicredi, onde eu também sou conselheira administrativa. Então, assim, o cooperativismo tá no sangue, né? Está no sangue. E quando eu fui convidada para fazer parte desse comitê, eu demorei um pouquinho para resolver, quando o Leopoldo me chamou, falou que era convite do Evaldo, acho que eu demorei aí uns 10 segundinhos, né, para falar um sim, né, porque a luta é nossa, e a luta é bacana, é bonita, e vai dar tudo certo sim com a gente. Eu conto com vocês, tá, e o que vocês puderem também para contar com a gente. Tive o prazer de conhecer a Tionília e a Thaís, né, na semana passada, e como a Tionília falou, parecia que a gente já se conhecia há muito tempo, né? E assim nós vamos. Prazer estar com vocês. Vamos dizer a palavra aí aos demais, não quero me alongar mais. Obrigada, Cecília. Agora nós vamos chamar as Cláudias. Primeira da Labona, que está aqui na minha frente. Cláudia, a palavra é sua. Certo. Boa noite a todos. Meu nome é Cláudia, né, da Lapona. Eu moro aqui em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Sou colaboradora, né, da COP GNP. Trabalho na cooperativa já faz 6 anos. E também recebi o convite para participar do comitê. E podem contar comigo. O que precisar e a gente vai estar apoiando. Obrigada, Cláudia. Agora a outra Cláudia, a Cláudia Halbi, mãe da nossa mascote. A gente já tem mascote, viu, gente? Isso aí. Boa noite, então, a todos e todas. Eu sou a Cláudia, eu moro em Arroio do Meio, interior do Rio Grande do Sul. Sou colaboradora da cooperativa Vale Log. Somos uma cooperativa jovem, né? Completamos agora, em novembro, 17 anos. E eu estou na cooperativa há quase 9 anos. Então, é um prazer imenso poder fazer parte desse comitê,
né? Quando recebi o convite, fiquei lisonjeada, e eu acredito que nós, mulheres, sim, nós temos uma força muito grande, e pela própria representatividade da mulher no transporte, que hoje é considerado um ramo mais masculino, se a gente for analisar, mas a mulher ela tá conseguindo o seu espaço diante de tudo isso. E não é por nada, né? Porque a mulher, ela tem a capacidade, ela é muito para frente. Eu acho que isso que é o bacana. A gente está conseguindo entrar mais nesse espaço que é considerado, na maior parte, como masculino. E para frente, como disse a colega Cláudia. É isso aí. Obrigada, Cláudia. A Etiane conseguiu entrar agora. As meninas estão fazendo as apresentações, Etiane, então se apresenta aí para a turma. Boa noite, tudo bem com vocês? Que bom ver todas aí. Então, sou Etiane Clavígio, presidente da Cooper Líquidos, e é uma honra poder participar desse encontro com vocês. Obrigada, Etiane. Está faltando agora só a nossa secretária. A Thaís, se apresenta aí, Thaís. Boa noite a todas e a todos que estão presentes. Eu sou a Thaís, sou aqui do Distrito Federal, e ainda sou novinha no ramo do cooperativismo e no ramo do transporte, né? Mas já muito feliz por fazer parte de tudo isso. Sou cooperada da Coopmetro, né? Assim que eu entrei no mundo do cooperativismo, onde eu vi essa oportunidade, né? Sou farmacêutica de formação, mas não atuo mais na área, e o cooperativismo abriu as portas para mim e eu agarrei a oportunidade, né? Estou muito feliz de estar crescendo no meio, muito feliz em fazer parte da Coopmetro, que é a cooperativa que me abraçou, né? E cada vez mais crescendo, e agora também atuo na CNTCOP, fazendo essa assessoria executiva, juntamente aí com a equipe de pessoas, né, que nós temos, Mônica. E também agora sou representante do Distrito Federal no Comitê de Jovens da OCB, e agora o convite para participar do Comitê de Mulheres no Transporte, e uma honra de fazer parte e de levar, né, a palavra do cooperativismo aí cada vez mais longe. É isso aí, Thaís, obrigada. Então, como todo mundo, né, viu, é a força que tem essas mulheres. Esse grupo se reuniu, não foi à toa, não é assim? Eu acho que foi o Evaldo pensou aí a dedo, como diz a Cecília, né? Foi escolhendo a dedo, são mulheres muito fortes, né? Graças a Deus. Mas tem um homem no meio, o Marcos Vinícius. Mentira, é a Luciana que está aí. Você vai conseguir falar, Luciana? Ela estava com problema de áudio. A Luciana, que é da cooperativa Montenegro, mas ela está com problema no áudio dela. Ela também é integrante. Vou falar um pouquinho, tá, Luciana? Ela também é integrante do nosso comitê, né? Participa com a gente aqui. Eu estou brincando porque está lá na tela dela Marcos Vinícius, então estou brincando com ela desde o princípio. Mas ela está com problema de áudio. Mas você é muito bem-vinda e a gente está muito feliz também com a sua participação no comitê, viu, Luciana? A gente sabe que, né, como eu disse, esse grupo de mulheres é um grupo de mulheres muito forte. E esse evento de hoje, ele é um primeiro evento que já saiu desse comitê. Né? Tem 15 dias, praticamente, que a gente realmente organizou o comitê, e do primeiro encontro já saiu esse evento. Né? Do primeiro encontro, a gente começou a pensar o que ia fazer. A Etiane já trouxe para nós a doutora Renata, já trouxe a Iracema. Então, assim, foi tudo caminhou, né, para esse momento de hoje. Então, a gente está muito feliz por isso. É uma ação da CNTCOP, que também vai ser aí validada aí para o dia C, né, porque também é uma ação social. Então, a gente está muito, muito feliz de ter todas vocês aqui, de ter todos vocês aqui presentes. E aí, para a gente dar sequência, então, e ouvir as nossas especialistas, né? Nós vamos ouvir, então, a doutora Renata,
A doutora Renata e a Iracema, elas fazem parte de uma... São voluntárias numa instituição que é a Liga Feminina de Combate ao Câncer. Se eu falar alguma bobagem, depois vocês podem me corrigir, tá? Tionília, posso dar uma palavrinha com a sua Pois permissão? não, pois não. Então, eu quero agradecer a presença das nossas convidadas, né? Vocês viram aquele caminhão rosa que a gente fez e estava lá no grupo, vocês estavam vendo ali toda aquela movimentação que foi feita da caminhada rosa em prol da conscientização das mulheres. A gente andou pela cidade de Canoas com aquele caminhão e umas mais ou menos 150 mulheres atrás dele, assim, pela essa caminhada na luta pela vida, né? E então, eu já conhecia a Iracema Gabardo, né, uns 3 anos mais ou menos. Ela trabalha em muitos lugares como voluntária, né, ela é psicóloga. Então, ela trabalha lá na Liga Feminina do Combate ao Câncer de Canoas, né, eu conheci a instituição lá, né, fizeram uma clínica de oncologia, onde eles ajudam essas pacientes, depois elas vão contar com mais propriedade sobre essa história, né. E conheci também a doutora Renata, num evento que a gente fez no ano retrasado, também lá na Cooper Líquidos, ali em Canoas. Ela foi lá dar uma palavra para nós, como hoje ela está aqui, né, com essa disponibilidade. São mulheres maravilhosas, são pessoas que eu realmente tenho como referência, como mulheres fortes, como mulheres guerreiras também, e principalmente essa parte que elas têm um coração pop, tá? Elas têm, eu conheço elas têm um coração pop porque elas são assim, nessa parte social, elas se doam mesmo, de coração, então lá, pegando junto, pegando firme, ajudando mesmo as pessoas, e isso é muito importante, o mundo precisa de mais pessoas assim, né, assim como o nosso grupo aqui da CNT Coop, Mulheres Guerreiras, que eu admiro muito também, né, e aí lideradas aí pelo nosso presidente Evaldo, né, Evaldo? Que também é uma pessoa maravilhosa, é um homem muito sensível, como poucos, né, Evaldo? Que eu vejo, assim, que entende também esse lado das mulheres e nos guia a crescer, porque é isso que importa, né? Então, assim, agradecendo, voltando agora para depois passar a palavra, agradecendo a doutora Renata, todo esse carinho que ela tem com a gente, esse carinho que ela tem com as mulheres, e o trabalho maravilhoso que ela vai falar um pouquinho que ela faz lá na Liga Feminina, junto com a Iracema também, que atende as mulheres, que é uma pessoa que eu gosto demais, viu? Então, passo a palavra, e só para dizer para vocês um pouquinho desse trabalho que elas vêm realizando lá em Canoas, elas vão com mais propriedade, mas eu tinha que me manifestar para agradecer de coração a presença delas, que prontamente nos disseram sim, né? Então, assim, isso que nos move, né? Obrigada mais uma vez. Obrigada. Devolvo a palavra, Tianinha. Muito obrigada. Você fez a devida apresentação. É isso aí. Então, com a apresentação já feita, né, eu vou passar a palavra para a doutora Renata. Bem-vinda e, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua cooperação. Como a Etienne as diz. ordens. Como é uma palestra para o pessoal do transporte, estou eu dentro do carro, né? Mas tem um motorista, que é o meu marido, à disposição, né? Porque eu estou me deslocando de uma cidade para outra. Então, assim, muito obrigada pelo convite, né? Eu me chamo Renata, sou médica mastologista do Hospital Nossa Senhora das Graças de Canoas, né? A gente está nessa batalha do atendimento aos pacientes oncológicos desde a fundação ali do serviço, que é um prédio de 2 andares, que foi construído todo com doações da Liga Feminina de Canoas, Rio Grande do Sul, tá? Eu sei que do país inteiro. Caiu aqui meu fone. Mas o que acontece, né? Eu vim falar um pouquinho para você sobre o câncer de mama, porque eu brinco que a gente é mulher, né? Tem 2 mamas, a gente só lembra que tem que estar se cuidando em outubro, quando começa as coisas a ficar tudo rosa, né? Porque a gente é mulher, mas a gente foi para o mercado de trabalho. Então, assim, tá, pessoal, o câncer de mama, ele ainda é uma doença que é a mais prevalente, né, entre as mulheres, ele tá logo atrás do câncer de pele, daquele câncer de pele comum, né, não melanoma, e ele ainda leva muitas vidas, mesmo hoje, em 2023, né. O ano passado, a gente tinha uma expectativa pelo INCA, Instituto Nacional do Câncer, de 66 mil novos casos, e para esse ano já são 74 mil novos casos.
Quando a gente olha em termos de Brasil, porque a gente tem pessoas de todo o Brasil aqui, né, a gente vê que Norte e Nordeste é cerca de 24 a 26 casos novos para cada 100 mil mulheres. Quando a gente pega Sul e Sudeste, 74. Então, para vocês verem a diferença que nós ainda temos em termos de Brasil. Para quem está na estrada e para quem vive com isso, não fica difícil de entender esses números, porque é muito mais difícil, né? O transporte, tudo lá para cima, Norte e Nordeste. As pessoas têm menos acesso. Então, a gente percebe que ainda se tem menos diagnóstico e as pacientes ainda morrem mais para esse lado do país, né? E quando a gente fala de prevenção, a gente tem que pensar em várias coisas que, às vezes, no nosso dia a dia, na nossa correria, a gente não consegue. Como, por exemplo, exercício físico, né? Tem mais de 30 participantes aqui na live e a gente sabe que o exercício físico é uma coisa que previne o câncer em geral, né? 1 a 3 horas de exercício por semana pode reduzir até 30% o risco de câncer, de todos os tipos, não só de mama, né? 4 horas por semana pode chegar a reduzir 50%. Então, assim, são números bem expressivos e que a gente deveria, tá, hoje em 2023, conversando também mais sobre isso, tá? A gente vê obesidade chegando, cada vez meninas mais jovens e obesas, né? Sedentárias, não conseguem manter peso, e isso são fatores de risco para o câncer de mama, tá? Outras coisas que podem ser fatores de risco, não amamentar, né? Não ter filhos antes dos 30 anos. A mulher foi para o mercado de trabalho e aquelas mulheres que tinham filhos aos 20, aos 18, aos 25, essas são nossas avós, né? Essas protegeram as mamas e amamentaram. Hoje em dia, a gente está tendo filho cada vez mais tarde, né? E a mulher foi para o mercado de trabalho, que é um espaço que nem o homem, né? Pode ver na cooperativa, as mulheres estão entrando no mercado de transporte que não era para ser o mercado que as mulheres teriam, né, espaço. Mas são coisas que daí nos atrapalham, né, e aumentam o risco. Para aquelas que entraram na menopausa, a gente contraindica a reposição de hormônio, a gente tem tratamentos para os sintomas do climatério, da menopausa. Então, são coisas, né, que a gente conversa sempre para os pacientes não fazer. A gente sabe que é ruim os sintomas da menopausa, a gente tem que tratar esses sintomas e não usar reposição de hormônio. Tabagismo é outra coisa que a gente conseguiu, né, diminuir o risco de câncer de pulmão. Então, a gente tem conseguido por causa dessas campanhas. Não se pode mais fumar em qualquer local, né? Os locais, eles são restritos. Então, a gente percebe, né, que as pessoas também estão conseguindo diminuir esse hábito. Um dos cânceres que está aumentando, tanto nas mulheres quanto nos homens, é intestino, cólon e reto, justamente por causa da alimentação. A gente está conseguindo se alimentar cada vez pior, o nosso solo está muito complicado. Algumas provavelmente transportam essas áreas, né? Então, a gente tem percebido esse aumento. E, em relação às mulheres, o câncer de colo de útero também está aumentando. Aquelas que tiverem irmãs, né, filhos, que eu acho que a faixa etária é muito jovem aqui, mas filhos entre 10 e 14 anos, meninas e meninos, a gente sempre aproveita o outubro para falar do câncer de colo uterino, que ele é responsável por muitas mortes ainda, 10% dos cânceres, e ele é prevenido com a vacina do HPV, que é dado de graça no posto de saúde. Então, conversar em casa, conversar com os primos, conversar com os parentes, meninos e meninas. Ela pode ser dada acima dos 14 anos? Pode e deve, só que daí são 3 doses ao invés de 2. Então, assim, a Etiane sabe, eu sou bem acessível, se tiverem dúvidas quanto a isso, podem me perguntar. A gente teve uma campanha muito bonita ano passado, a Iracema estava comigo numa entidade ali de Canoas, sobre a campanha, porque muitas pessoas não dão nos seus filhos por medo de começarem a vida sexual mais cedo, e não é por esse lado, tá? Então, quando a gente fala em outubro rosa, a gente tem que pensar nas mamas, né? Tem que lembrar das mamas. Como é que é a recomendação do mastologista, né, de exames? Mamografia, tá, gurias? Porque os guris também podem ter câncer de mama, 2% dos cânceres de mama são em homens, né? Mas o homem não faz o exame de rotina, tá? Mamografia a partir dos 40 anos, todos os anos. As pacientes que não têm acesso ao plano de saúde
elas são ainda orientadas a fazer a mamografia dos 50 aos 69, de 2 em 2 anos, o que é muito ruim, porque a gente, ao invés de pegar uma doença muito inicial, numa mamografia de rastreio, a gente pega uma doença grande, tá? Então, a gente tem recomendado que essas pacientes comecem antes. E aí, às vezes, a gente tem histórico na família. Talvez alguém que está nos escutando tenha tido histórico de câncer de mama na família. Então, 10 anos antes desse familiar, que seja de primeiro ou de segundo grau, os familiares próximos têm que começar a se cuidar, porque pode ter um risco de mutação genética. E por que a gente fala tudo isso para fazer rastreamento? Porque a gente quer pegar doenças cada vez mais iniciais, né? Para diminuir o tanto de tratamento que essas pacientes vão receber. Quando eu mostro em palestra ao vivo as fotos de mamas que eu retiro nos convênios, todo mundo fica chocado, né? Porque tem pessoas que, às vezes, mesmo percebendo ali que tem a doença, elas ficam prorrogando aquilo ali, dizendo, não é comigo, não é agora. E aí, nessa hora, eu passo a bola para a Iracema, tá? Porque a Iracema que pega essas pacientes, né, que eu faço o diagnóstico e me dá toda a assessoria. Porque ela sabe, quando eu comecei a ser voluntária da Liga, que eu já atendi ali, eu disse que era muito importante a gente ter uma equipe multidisciplinar, porque onde eu fiz a minha formação, a gente tinha todas as áreas auxiliando. O médico não é nada sozinho se ele não tiver a psicóloga junto, se ele não tiver a fisioterapeuta, se ele não tiver a pessoa da imagem que faz direito, se ela não tiver a técnica e o enfermeiro que cuidam no pós-operatório. Então, a gente conseguiu na Liga Feminina várias voluntárias, dentre elas a Iracema, que não era a área dela, ela não atendia psicologia oncológica, e ela foi se apaixonando por isso, foi se especializando, e hoje, praticamente, acho que ela atende só isso, né, Iracema? Conta um pouquinho da tua história. Doutora, só antes da Iracema passar a palavra para a Iracema, eu quero agradecer, né, pela sua fala, pelas informações que você trouxe, e aí você falou a questão da vacina. Então, eu queria que você repetisse para a gente a idade, né? A idade em que as meninas podem tomar a vacina. Então, tá, Janília, essa vacina, ela é dada para meninas e meninos, tá? Dos 10 aos 14 anos, no posto de saúde, de forma gratuita, são 2 doses, tá? Eles dão uma dose num ano, outra dose no outro ano. Mas essa vacina também é liberada acima de 14 anos. Eu tenho pacientes de 40 anos que não tiveram acesso a essa vacina, porque essa vacina estava sendo criada e fundamentada na época que elas tinham 10 anos. Essa vacina era dada a partir dos 12, depois foi se baixando a idade para conseguir pegar mais pessoas, né? Eu vi que a Thaís é farmacêutica de formação, então também vai ter essas orientações, deve ter visto isso na faculdade, né? Mas, assim, aí a gente reforça que essa vacina pode ser dada acima de 15, ela não tem idade, né? A gente tem, inclusive, recomendado em consultório que pacientes com 50, 55 anos também façam, porque as mulheres também estão se separando e estão mudando os parceiros, então o risco de contaminação do HPV aumenta, né? E é ele que vai causar o câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero, ele não é fator genético. É essa vacina que vai estar protegendo, né? E é um câncer que mata muito ainda, porque às vezes é um câncer silencioso, né? O preventivo às vezes não altera. Já peguei pacientes com preventivo normal e que tinham sangramento na relação. Então a gente tem que estar falando sobre ela, porque essas mulheres, elas podem ter, né, outros parceiros depois da separação e elas podem estar se infectando, né? 90% da população é infectada pelo HPV e não sabe, porque ele não dá sintoma nenhum. 90%. Sim, e aí, quando a gente fala nisso, né, aí às vezes eu escuto assim, não, mas eu sempre uso camisinha, eu tive X número de namorados e eu usei camisinha. Mesmo com a camisinha, tá, a gente tem um contato naquele enroscadinho dela do final, pele a pele, da mulher com o homem, né, e aí isso pode infectar, né. Aí, às vezes eu escuto também, não, doutora, mas eu sou lésbica, eu tenho uma namorada, né? Elas usam determinados aparatos ali
que pode passar o HPV, né, pela secreção de uma pela outra. Então, assim, a gente tem que recomendar todo mundo fazer essa vacina. Inclusive, as minhas pacientes de consultório privado que nunca fizeram, eu tenho recomendado fazer, porque é uma vacina que é muito importante. Importante, gratuita, é só a gente se informar, né? E se vacinar, porque vai prevenir um câncer seríssimo, que é o câncer de colo útero. E chega outubro, a gente só fala sobre mama, né? E aí eu sempre brinco nas palestras que eu acabo puxando a parte do colo uterino, porque às vezes a gente escuta em consultório, eu tive uma tia que teve câncer de útero, né? Eu tive uma tia que teve câncer lá no colinho do útero. Isso não tem relação nenhuma com história familiar, né? De câncer para aquela pessoa que está me relatando. É HPV, né? É HPV. É importantíssimo as informações que você trouxe para nós, doutora. Muito obrigada pelas suas podem ir perguntando, tá? Depois a gente pode abrir aí um tempinho para as perguntas, né, que eu acho que vai ser bacana. Iracema, por favor, a palavra é sua. Oi, meu nome é Iracema Gabardo. Eu sou também da área do transporte, nós temos uma transportadora também, e conheci a Etiane. Não entendi. Bem-vinda 2 vezes. Obrigada. Então, eu conheço a Etiane e acho que foi uma aproximação fantástica, assim, a nossa, porque já estamos em atividade em grupos sociais vários, assim, né? Mas como a doutora Renata estava falando, ela também enfrenta casos, assim, mais difíceis no atendimento, que ela acaba passando para mim. E durante a pandemia, para vocês terem uma ideia, que nós, então, passamos a atender os pacientes via online, enfim, virtual, eu cheguei a atender, por semana, 32 pacientes, por semana. Foi muita gente, e, de certa maneira, também abriu essa possibilidade para atender os pacientes, apesar da não presença, digamos assim, né? Então, foi possível atender esses pacientes mesmo à distância. Com relação ao câncer, com relação à Liga, primeiro, vamos falar sobre a Liga, né? Eu estou na Liga como voluntária desde 2017. A Liga tem aquele prédio, então, que a doutora Renata estava falando, onde na parte, fica anexo ao Hospital Nossa Senhora das Graças. O setor todo de oncologia fica na parte inferior do segundo prédio, então, do prédio anexo ao hospital, e nós estamos na parte de cima, então, a sede da Liga Feminina de Combate ao Câncer hoje está na parte de cima, então, da oncologia, que fica anexo ao Hospital Nossa Senhora das Graças. Ali nós atendemos muitas pessoas, muitas, e cada vez mais pessoas jovens buscando atendimento. Nós oferecemos desde, o primeiro contato, na verdade, é feito através da assistente social, onde ela vai fazer um cadastro dessa família, acompanhar, verificar quais são as possibilidades dela vir, enfim, para o tratamento, porque esse é o objetivo maior, assim, de que ela possa vir e fazer o acompanhamento todo que ela precisa, mas também, assim, acompanhar essa família para ver se ela precisa de cestas básicas, que nós disponibilizamos, vale farmácia, que eventualmente o paciente não tem condições de comprar. Claro que o tratamento do câncer, ele é fornecido pelo SUS, mas os complementares, digamos assim, como antidepressivos, por exemplo, então, são fornecidos através desse vale farmácia, então, que a Liga disponibiliza, e também tem um sistema hoje de apadrinhamento, onde nós temos pessoas, enfim, empresas, que se dispõem a ajudar algum paciente para acompanhar, então, desde um vale para nutrição, né, um acompanhamento que é feito, todo com a alimentação mais adequada, digamos assim, de cuidados, né. Também é feito, nós temos também um banco de perucas, que a gente disponibiliza perucas para elas, então a gente recebe vales, a gente recebe cabelos, então, né, então esses cabelos vão para uma empresa que faz as perucas, e a gente tem esse sistema de parceria, então.
Enfim, o nosso trabalho é intenso, nós temos lá dentro uma equipe multidisciplinar, conforme a doutora Renata falou. Quando eu entrei ainda não havia psicologia lá, mas aos poucos foi ampliando, hoje nós temos vários psicólogos lá dentro. Temos também a fisioterapeuta, temos a nutricionista, que trabalha a nutrição, principalmente quando a pessoa está em quimioterapia, com todos os sintomas que aquela pessoa possa estar tendo, então, ela trabalha nessa questão de ajudar, então, as pessoas com a nutrição, né, das pessoas, enfim, com esse cuidado que precisa ter também. Enfim, são várias especialidades que nós temos lá, e o meu trabalho como psicóloga, então, é acolher primeiro, né, essas pessoas que chegam para mim, algumas indicadas pela doutora Renata, outras indicadas pelos os médicos oncologistas, enfim, ali do Instituto Kaplan, agora Oncoclínicas, então, que nos encaminham, então, esses pacientes. Alguns pacientes chegam para nós por vontade própria, quer dizer, se sentiram a necessidade, né, de buscar um atendimento, então, eles chegam para nós por vontade própria. Mas o diagnóstico em si traz a primeira ideia de morte, né? Eu acho que todos que nós conhecemos, que passaram, né, por algum diagnóstico de câncer, primeiro sentimento, digamos assim, que acontece é justamente a ideia de que vai morrer, né? De que câncer é morte. E junto com essa ideia, né, do primeiro diagnóstico, então, do câncer, vêm os sentimentos os mais variados. Eu costumo trabalhar a ideia do câncer da mesma forma que se trabalha o luto, porque o luto, ele também vem acompanhado dos mesmos sentimentos que hoje o paciente oncológico enfrenta, desde as perdas, né, que vai sofrendo ao longo do tratamento, as dificuldades de aceitação para o tratamento e o próprio diagnóstico. A pessoa se desorganiza, então ela precisa de um acompanhamento para ela aceitar, primeiro, a possibilidade de que está doente, mas que existe tratamento e que pode se curar, porque hoje pelo menos 95% das pessoas diagnosticadas com câncer podem se curar. Então, é um número bastante significativo, desde que esse diagnóstico seja realmente precoce. Quando a gente fala em diagnóstico, então, de uma doença que ameace a continuidade da vida, essa desorganização que acontece no paciente passa por não querer viver do jeito que está, com aquilo tudo que está já prevendo que vai enfrentar, mas também existe dentro dele a vontade de não morrer. Então, não quer estar onde está, mas também não quer morrer. Então, esse espaço onde ele se encontra é um espaço em que há muitos sentimentos dos mais variados, e um deles é a busca do sentido. Que sentido é esse que a pessoa está buscando, né? Entre o momento em que diagnosticou a doença e o fato de estar agora numa situação em que tem que enfrentar tudo isso. É um momento em que o paciente olha para trás e percebe o não vivido, o que ele não viveu. Ele olha para frente e vê que tem pouco tempo. Na cabeça dele, no primeiro momento, esse tempo que ele ainda tem é um espaço muito pequeno. Então, existe essa vontade de fazer o que não viveu e corrigir coisas que possa ter vivido de uma maneira que não considera naquele momento o melhor, né? Então, existe um sentimento de culpa também aí, existem os sentimentos de frustração, existe uma necessidade de perdão, de buscar se perdoar também. Então, o trabalho da psicologia é justamente tentar organizar isso tudo dentro desse paciente. É dar sentido para isso tudo que ele está vivendo e tentar ressignificar algumas coisas do que ele está enfrentando, desde os sentimentos de frustração, quanto o sentimento de
coisas que ele não viveu, coisas que ele quer viver ainda, acha que tem pouco tempo para viver, enfim, são várias situações que ele precisa acompanhar junto com uma escuta ativa, uma escuta terapêutica que vai dar essa liberdade para o paciente, então, descobrir que ele é o dono da sua própria vida. E enquanto ele estiver vivo, ele tem forças e tem condições de continuar lutando por aquilo que ele deseja. A liberdade, a capacidade de escolha, ele precisa ter ainda, precisa estar com ele, essa capacidade de se gerenciar, vamos dizer assim, né? Essa capacidade que ele precisa ter para dizer o que ele quer realmente da vida dele. Então, essa escuta terapêutica faz com que o paciente se perceba capaz de tomar as próprias decisões, de descobrir que a vida não terminou ali com o diagnóstico, mas que tem muita vida pela frente. E tem uma fala da doutora Renata que eu gosto sempre de dizer, que é assim, se o paciente passa por um câncer e sai do outro lado igual, a experiência não valeu a pena. Então, por quê? Por que eu digo isso, né? Porque os pacientes falam de mudanças que fizeram ao longo da vida que são muito significativas, são muito importantes. E, às vezes, essas mudanças não são tão grandiosas assim, mas é a maneira como olha para a vida, a maneira como sente a vida, como vibra diante das coisas. A energia que tem diante da vida agora passa a ter um outro significado. Passa a ser uma diferente, tudo aquilo que viveu até ali, então, a partir de agora, passa a ser de outra forma. Eu tive uma paciente que disse, enquanto ela tirava o cabelo, porque na primeira quimioterapia, o cabelo já começa a cair. Então, essa paciente, ela foi tirar o cabelo porque caem mechas, assim, mechas inteiras, né, do cabelo. E ela disse, naquele momento, a paciente que estava ali, a pessoa que estava ali morreu e deu espaço para uma outra mulher, uma nova mulher. E outra paciente me disse, embora duro de ouvir isso, ainda ela me disse, todas as pessoas deveriam passar por um câncer, ressalvado tudo aquilo que vem junto com o diagnóstico e o tratamento. Porque a mudança que acontece ali com essa pessoa é impressionante. Primeiro, porque nós vivemos como se nós fôssemos viver eternamente. E descobrir um diagnóstico que ameace a vida é uma maneira de eu me confrontar com a minha finitude. Eu me dar conta que eu não vou viver para sempre, faz com que eu tenha uma maneira diferente de olhar para a vida, que eu viva de uma maneira mais leve. E o que eu sempre digo para os pacientes é que se olhem primeiro, para depois olhar a pessoa que está ao lado dela. Porque se eu não cuidar de mim, eu não posso ter a pretensão de cuidar da outra pessoa. Então, cuidar de mim é minha tarefa principal. É mais importante que eu possa cuidar de mim primeiro para poder cuidar das outras pessoas. E nesse momento em que a pessoa está com o diagnóstico na mão e não sabe o que fazer com ele, acontecem as coisas mais variadas em termos de sentimento. E eu aprendi com um capelão na escola, na faculdade onde eu dava aula, porque eu perdi um filho aos 20 anos de idade, numa tentativa de assalto. E o que eu enfrentei com o luto foi exatamente a mesma coisa que eu percebo hoje os pacientes vivendo. Então, desde aquela raiva inicial, né, primeiro a negação, o não querer aceitar a possibilidade, se revoltar contra Deus. E eu assimilei isso com um capelão dessa universidade, que ele disse assim, está tudo bem se revoltar contra Deus. Porque até mesmo Jesus Cristo lá na cruz, ele mesmo disse, Pai, por que me abandonaste? Né? Então, tem momentos que a gente se revolta, e está tudo bem a gente se revoltar contra Deus. Mas também é importante que a gente retome essa conexão, porque é isso que vai fazer com que a gente consiga dar conta de tudo que tem pela frente. Então, essa conexão
seja ela com um ser transcendental, o Deus, alguém, enfim, alguma coisa que faça de sentido para a vida daquela pessoa, é o que vai fazer com que ela consiga dar conta de tudo que vem pela frente. Eu falo ela, mas ela a pessoa, porque pode ser ele o homem. Não temos a distinção no atendimento que nós fazemos na Liga hoje. Não importa se é homem, se é mulher. O que nós atendemos lá é a pessoa. E assim é o trabalho da oncologia também ali do Instituto Kaplan. A pessoa é vista doente e não a doença, pura e simplesmente. Porque essa vai fazer uma grande diferença na maneira como a gente olha para uma pessoa que está enfrentando um sofrimento. E a dor dessa pessoa pode ter mais que uma dimensão. Não necessariamente só a dor física, mas ela tem um sofrimento, pode ser espiritual, pode ser social, porque os amigos se afastam, em nome do não saber o que fazer com o amigo, eu prefiro então me afastar e não entrar em contato com o sofrimento. A família também é outra dimensão dessa dor, porque a família, ela sofre junto, e a família, ao sofrer junto, também se desorganiza, em todos os sentidos, inclusive financeiramente. Também existe a dor que é a emocional, né? E sem contar a dor física. Mas a dor física é uma dor que pode ser controlada com medicação. Mas as outras dimensões da dor, elas vêm acompanhadas dessa dor física. E que, portanto, tem que ser vista num total, como dor total, e ver essa dor de uma maneira total também, né? Não apenas numa dimensão. Então, quando a gente fala de câncer, não é morte, não, é vida. E tem um livro que eu gosto muito, de um curso que eu estou fazendo nesse momento para cuidados paliativos, que fala que a morte é um dia que vale a pena ser vivido. Porque nós temos quantos dias de vida? Mas um único dia, que é o dia da morte. Então, que a gente possa fazer valer os dias que a gente tem de vida, e não ficar espreitando a morte, né, querendo chegar lá, né? Então, que a gente possa realmente fazer alguma coisa para estar viva e viver bem. E é para isso que eu estou aqui, por isso que eu me dedico tanto e adoro o meu trabalho. Obrigada. Que lindo, Iracema, que testemunho lindo. Né? Você deu um testemunho de vida para nós, uma lição de vida. Muito obrigada por compartilhar com a gente, né, esse seu momento que você passou, triste, profundamente triste, né? Que é a eu me emocionei aqui, gente. Né? Para uma mãe, eu me emocionei. Não tem como. Só de ouvir a gente já fica assim, a dor, né? Já sente a dor. E que trabalho lindo que vocês fazem, parabéns por isso. 2 meninas mandaram aqui no chat, uma foi a Francine. Francine, se você estiver ouvindo a gente, conseguir falar, abre o microfone, abre a câmera para a gente te ver, porque você falou da doutora Renata e do trabalho da Iracema, e a outra, deixa eu achar aqui, foi a Flávia Leandra, que colocou aqui para a gente, aqui no chat, que ela queria ter tido a Iracema junto com ela. Eu queria ter tido uma Iracema em minha vida, quando tive a experiência do câncer. Viu, Iracema? Você já está fazendo fãs aí pro resto do Brasil, não só no Sul. Então, eu queria que a Francine está aí, ela está me ouvindo? Está me ouvindo, Francine? Dá um oi. Eu vou pedir também, né, para os participantes ligarem as câmeras. Daqui a pouco a gente vai fazer um registro oficial aí do evento, né? Daqui a pouco a gente caminha, infelizmente, para o encerramento, um tema tão importante. Eu acho que a Francine, Francine me ouviu, mas ela colocou esse recadinho aí, que é, né, que as duas, a doutora Renata e a Iracema, foram muito importantes para ela nesse momento tão difícil que ela passou. E nós, eu posso... Pode falar. Então. Pode dizer, Iracema. Pode falar, Renata. Fala dela que eu falo também. A Fran foi uma paciente que foi um diagnóstico bem jovem, né? Uma menina cheia de vida, que descobriu um câncer de mama, uma lesão bem pequenininha. Acho que ela não abriu a câmera ali, só estou vendo a foto dela.
e foi todo um diagnóstico, uma sensação de morte. Ela pode relatar isso, né, Iracema? E ela viu o outro lado da moeda, que nem eu digo. E aí, sempre quando eu pego esses casos, né, e eu vejo que a paciente precisa, muitas das vezes não aceitam a psicóloga, né, porque psiquiatra e psicólogo, eles acham que é só para louco, mas aí eu encaminho, explico o porquê disso tudo, porque acaba sendo um suporte muito, muito importante no tratamento. E a Fran passou por toda a cirurgia, passou por quimioterapia, e está aí muito bem, obrigada. Graças a Deus. Viva e cheia de vida. A Fran está aqui para contar a história, graças a Deus, né? Que bom que ela venceu, né? Que bom que é como a Iracema. Apesar, né? A Iracema trouxe um outro olhar. E essa Sim. palavra que você trouxe, Iracema, que foi tão positiva a maneira como você colocou, porque você falou, qualquer um de nós, quando recebe um diagnóstico desse, o primeiro pensamento é de morte, né? E você trouxe que não, nós temos que pensar na vida, ou seja, é lutar pela vida, apesar de estar passando por aquele momento, mas lutar pela vida. E a gente sabe que isso, né, esse trabalho psicológico é fundamental para que o nosso físico e químico do nosso organismo funcione de maneira positiva, não é, doutora Renata? As reações físicas, as reações químicas, né, vão ser também... Mas tão jovem a gente tem dificuldades. Viu, Tionília? A gente tem dificuldades com essas jovens, porque elas pensam, porque agora eu tenho tanta coisa para fazer. É sempre essa resposta. Eu operei há cerca de um mês uma menina de 26 anos. O câncer é super raro abaixo de 40 anos, mas a gente tem visto cada vez mais casos abaixo de 40 anos. 40 mais, entre 40 e 50, eu já não me surpreendo mais, porque já está corriqueiro. E isso não era assim. A gente tem baixado a faixa etária de diagnóstico. Então, assim, até acredito que, passar dos anos, a gente vai baixar a faixa etária de exames de rastreio, né? Sim. A gente precisa estar se cuidando, a gente precisa estar se tocando, a gente precisa estar vendo se o biquinho do seio entrou para dentro, se está saindo algum líquido, né? A Fran que sentiu o nódulo dela. Essas informações são fundamentais, importantíssimas para quebrar tabu, né? Porque eu não sei se é uma impressão só minha, doutora, que já não sou da época dos 20 mais, já caminhei em tiquinho, sabe? Eu não sei se é uma impressão minha, mas eu acho que a gente ainda tem, no senso comum, a ideia de que o câncer acontece em pessoas acima de 40 anos. Certo? No senso comum. E aí você está trazendo para a gente uma informação que é diferente disso, né? Eu tenho muitas pacientes com 35 anos, 37 anos, 29 anos. Uma paciente com 29 anos descobriu o câncer uma semana antes do casamento dela. Nossa. E ela foi para o casamento, ela fez todo o tratamento. Depois disso, ela conseguiu engravidar e tem hoje uma menina. Que bom, graças a Deus por isso. Que notícia, um final feliz, é isso que a gente quer. Isso Como aí. diz o Moreno, nós estamos aqui caminhando para os finalmente, né? Faltando aí só um tempinho para acabar. Então, eu quero muito, muito agradecer a Etiane, primeiro, que, né, de pronto já nos indicou a doutora Renata, a Iracema. Então, assim, muito obrigada, Etiane. Muito obrigada, doutora Renata. Pode falar. O Flávio escreveu que teve a mãe que faleceu de câncer de mama aos 31 anos. Flávio, não sei em qual estado que tu estás, mas assim, procura um geneticista e faça um teste genético. Dica de hoje. Você está sem áudio, Flávio. Ok, obrigado pela dica, mas eu, como, né, de forma preventiva, eu já faço um acompanhamento muito forte, graças a Deus, mas essa dica da questão genética eu vou olhar, tá? Obrigado pela dica, ok? Fica a dica para todos, né, doutora? Isso! Para todos, né? Hashtag fica a dica, né? Hashtag fica a dica. Mais uma dica. Então, eu quero muito de coração
né, em nome do Comitê Feminino das Mulheres aí no transporte, o Elas pelo Transporte, agradecer demais a participação da doutora Renata, né, da Iracema, que nos comoveu, né, com sua palavra doce, né, Iracema? E com todas as histórias que você trouxe para a gente. Muito obrigada. Que Deus abençoe a vida de vocês aí no trabalho tão bonito que vocês fazem, né? Que a doutora Renata tem as mãos sempre abençoadas, tem os olhos abençoados, né? Para que Deus entre nesse momento tão difícil da vida, né, dessas pessoas, e que muitas e muitas e muitas possam, sim, serem curadas, né? Que vocês tenham milhares de histórias de cura, de vida, de mulheres e homens que foram curados, que estão vivendo, tendo filhos, né? Trabalhando. Então, é isso que a gente quer, saúde, né? E vida. Para a gente caminhar aqui para o nosso encerramento, eu vou passar a palavra para o Léo fazer aí a palavra dele, os agradecimentos. E, em seguida, vou passar para o presidente, para o Evaldo, porque nós somos obedientes, sabe, meninas? Eu sou meio desobediente, eu passo um pouco do horário. Mas hoje eu não estou muito teimosa, não. Hoje eu vou cumprir o horário certinho. A doutora está aí no carro, na estrada, né? Vamos respeitar também a doutora Renata, que está aí na estrada. Então, Léo. Bom, eu queria agradecer imensamente a todas, a todos, e agradecer muito, especialmente a Etiane, né, que trouxe a doutora Renata Rockenbach e a doutora Iracema Gabardo para essa brilhante live, né, de combate ao câncer de mama. Dizer para vocês que eu sei exatamente do que estão a falar. Se porventura, eu me emociono um pouco, mas se porventura tivesse tido a oportunidade, principalmente a minha irmã, de ter participado de uma live de esclarecimento, de prevenção, né, alguns anos atrás, certamente ela estaria aqui conosco. E o câncer realmente, ela afeta muito, doutora Iracema, também o nosso psicológico. Afeta o psicológico das pessoas que estão à nossa volta, né, como a senhora muito bem disse. Mas eu tenho certeza de que a prevenção, né, doutora Renata, ainda é o melhor remédio, né? E agora as senhoras estão falando para 40 pessoas que certamente vão replicar as dicas de prevenção e a necessidade de cuidado para mais 4, 5 mil pessoas, porque nós vamos levar para nossas cooperativas, nós vamos levar para os nossos familiares, né, essa live, e pode ter certeza absoluta que vocês estão contribuindo de maneira significativa para salvar vidas. Então, meu muito obrigado. Obrigada, Léo. Evaldo. Então, tia Nília, que inspiração tão grande. Eu estou muito emocionado e eu acho que, poxa, podia ter me envolvido mais com a comunicação desse evento. Parabéns a todos vocês, doutora Iracema, doutora Renata, poxa, né? É tão bom participar de um fim de tarde com essa mensagem, com essa inspiração que realmente nos deixou assim bem comovidos. E eu acho que essa inspiração ela vai servir daqui para frente uma transformação muito grande para aqueles que participaram aqui, né? Nós ouvimos frases e nós ouvimos testemunhos aqui e orientações que elas são muito fortes para nossas famílias, para aqueles que nós amamos, né? Então, que Deus abençoe fortemente a vida de vocês, que eu acho que vocês têm, que isso é uma missão muito grande, né? E que nós possamos, a partir da inspiração de hoje, conseguir sensibilizar também outras pessoas, né? Para mim, foi muito forte essa live, foi muito importante para a minha vida, né?
Então, assim, que Deus abençoe, que Deus continue fortalecendo a vida de vocês. E, Etiane, muito obrigado por ter sido iluminada para trazer essas pessoas, né, para essa orientação tão importante para a nossa vida e para aqueles que estão aqui conosco participando. Então, é isso. Muito obrigado a todos. Obrigado, Tionília, pela coordenação do processo, né? E eu tenho certeza que, se não acontecer mais nada na CNTCOP, aqui nós já temos uma coroa. Muito obrigado a todos vocês, viu? Etiane. Gente, eu estou emocionada, assim, ó, eu conheço essas duas mulheres maravilhosas, doutora Renata, doutora Iracema, né, a gente tem uma amizade muito linda, e cada vez que eu escuto elas, eu vejo um brilho maior, né, ao falar, elas se envolvem de coração, a vida delas está envolvida com isso, e em transformar realmente a vida de outras pessoas, seja com as palavras, né, Iracema, seja com as tuas mãos abençoadas, né, doutora Renata? Então, assim, os teus olhos também, né, de enxergar, o diagnóstico, enfim, essas duas mulheres são muito inspiradas por Deus. Eu digo para vocês, de toda certeza, que elas são muito inspiradas e elas trazem muita luz por onde elas passam, né? Então, mais uma vez, eu quero agradecer a disponibilidade delas, que elas têm um milhão de compromissos, tá? E elas de pronto, de novo, eu repito, né? Elas de novo, com certeza, Etiane, pode deixar que a gente vai, a gente, né? E eu fiquei muito feliz de poder de novo escutar elas com as dicas maravilhosas que ela tem para a gente poder se prevenir, né? E agradecer também a participação de todos. Eu estava olhando ali, 42 pessoas estavam na live, assistindo, participando, ouvindo. E como disse aí o nosso presidente, o Evaldo também. 42 famílias, né, Tiane? Isso mesmo. 42 famílias. E que essa mensagem certamente não vai ficar aqui. Ela vai né, ela vai se proliferar, as pessoas vão falar, vão comentar sobre as dicas, né? E isso é muito importante. Então, meu muito obrigada também, né, a CNTCOP de ter aberto esse espaço para a gente estar aqui trazendo elas e conversando sobre esse assunto muito importante, né? Obrigada, Tionília, os demais participantes, Leopoldo ali também com a gente. Obrigada, presidente. Muito obrigada, viu, doutora Renata e doutora Iracema. Então, para a gente, né, encerrar, eu queria pedir aquelas meninas e meninos que estão com o vídeo fechado, se puderem abrir para a gente registrar esse momento, né, para a eternidade da CNTCOP, né, Etiane, do Comitê de Mulheres. Isso aí, que nasceu, olha só, recente. Que comitê abençoado. Da nossa primeira live, né? Vai lá, Moreno. Pode respirar? Oi? Pode respirar, Moreno? Olá, gente, vamos lá então para o nosso registro. Todo mundo preparado? Todo mundo já pode respirar uma vez antes. Agora, sim. Ok, o registro está feito, gente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Mais uma vez, agradecer a todos, né, pela presença. Muito obrigado pela disponibilidade da Iracema, da doutora. Chegue bem em casa, viu? Terminando aí a sua viagem, chegue bem, vai com Deus. Muito obrigada a todos, né? E até a próxima, que não vai demorar. Obrigada, meninas. Se vocês quiserem ficar aqui 5 minutinhos, tá bom? Para a gente conversar. Obrigada. Um abraço. Obrigada. Obrigada. Obrigada pela confiança, pelo carinho. Obrigada, doutora. Tchau. Obrigada, boa noite. Boa noite. Obrigada mesmo, boa noite a todos, e que a próxima seja bem próxima, né, Tionília? Boa noite a todos. Pois é. E aí, Moreno, fica um tiquinho aí, mais as meninas. Deixa a gente papiar um pouquinho. Tá bom. Né? Deixa a gente papiar. E aí? E aí, comitê? E aí, comitê? Quem não falou? As Cláudias? Qual foram as impressões de vocês dessa primeira live? A primeira live? É. Né?
Bom, eu estou emocionada, né? Que você viu que eu fiquei emocionada aí com os depoimentos, com as palavras aí da Iracema, senhora amada, doutora Renata, meu Deus do céu, me emocionei, fiquei até, enfim, eu acho que foi fantástico a importância desse evento, foi fantástico. Houve Exato. coisas que eu nunca tinha ouvido na vida, apesar de ter tido, assim, casos de câncer na família, mas eu ouvi coisas aqui que eu nunca tinha ouvido na vida. Para mim foi fantástico. Cláudia, da Labona. Com certeza, foi uma palestra muito boa, maravilhosa mesmo, os depoimentos, né? De suma importância, a gente aprende, né? A gente sabe que precisa se cuidar, mas a gente vê que realmente a gente precisa muito mais, né? Do que a gente ficar só no outubro fazendo, né? Que nem comentou, outubro rosa, vamos fazer os exames, né? Mas e sim no dia a dia, né? Todos os dias. É isso muito mesmo. Importante. O Marcos Vinícius não conseguiu abrir o áudio, né? Ô, Luciana, não deu certo? Deu? Conseguiu? Não? Ai, gente, que pena. A Luciana não conseguiu falar com a gente. Mas, vamos fazer mímica? Eu te pergunto, você responde? Mas eu acredito que você tenha gostado muito, certo? Aí, pronto. Tá respondido. Muito obrigada, viu? A nossa outra Cláudia. Eu achei fantástico, de uma sensibilidade, assim, ouvindo as duas, doutora Renata e a Iracema, porque, principalmente para quem já vivenciou uma situação assim na família, você começa a voltar com algumas emoções, né? Uhum. E aquilo faz um sentido, assim, e muitas vezes também, pena que a gente não ouviu isso antes, mas eu achei muito rico o nosso encontro de hoje. Bah, fantástico. Pena que não tivemos mais pessoas participando, né? Claro, é uma felicidade, a gente conseguiu juntar essas 42 pessoas aqui hoje, mas pena que não tiveram mais. Mas, Cláudia, por experiência, quando nós iniciamos, né, essas lives dentro da Copimetro, é esse movimento mesmo, né? O Aival está aí, Moreno está aí, desde o princípio o Moreno está junto com a gente. É esse movimento que a gente vai fazendo da comunicação dentro das nossas cooperativas. Então, cada um de nós agora vai, dentro da nossa cooperativa, contar do evento, contar o que foi, qual foi a impressão que a gente teve, o que a gente levou, essa uma horinha que a gente passou aqui, ouvindo essas duas especialistas falar de uma coisa tão importante. Qual foi essa impressão que a gente teve? O que isso trouxe para a gente de benefício, né? A Cecília ficou lá, eu também fiquei aqui, Cecília, emocionada de ouvir. E a gente vai contar isso. Então, é nosso papel aqui, enquanto comitê, sabe? É ajudar a fazer essa divulgação do evento, né? E aí, divulgar em rede social. Agora está na hora da gente, né, Moreno? O Moreno, vê se eu aprendi direitinho. Agora está na hora da gente ir para o Instagram, né? Colocar lá, a gente gostou, colocar... O Moreno deve ter colocado aí no grupo, você colocou aí no grupo o print que você fez? Coloca aí. Sim, tirei várias aqui, vou mandar uma dúvida, tá bom? Ele vai mandar o print, a gente vai lá e posta, sabe? Nos WhatsApps das nossas cooperativas, porque é assim que a gente vai fazer esse movimento. Começa assim mesmo, começa 30, 40, 50. Eu e Moreno temos essa experiência. Nós começamos a fazer o evento de mulheres na Copimetro com 30 mulheres. Fizemos um último evento com mais de 300 pessoas. Entendeu? Então, é isso. Mas, assim, o que a gente quer... Hoje a gente teve 42 pessoas? Então, 42. Moreno tem um relatório. 42 o quê? Família, 42 pessoas? eu acho que no pico chegou a 52 pessoas, tá? Nós temos algumas pessoas que entram, saem, Entra, mas eu que acredito sai. que o número de Natural. registro é maior do que 50, tá bom? É isso aí. Então, hoje, vamos colocar aí, tivemos 50 pessoas.
Mas para o próximo a gente quer ir no mínimo 80 pessoas. Entendeu? Então é assim mesmo, a gente vai crescendo. Mas eu vou falar com vocês, eu acho que para um primeiro evento desse comitê a gente brilhou. Poxa vida, eu também vou trazer uma sugestão, né? Nós não temos a rede social ainda do YouTube da CNTCOP, mas eu vou criar, e eu tenho a gravação aqui, eu vou tentar fazer uma edição para a gente poder divulgar essa live lá no YouTube, porque as pessoas vão poder acompanhar, divulgar nas cooperativas da base. Eu acho que pode ser uma boa sugestão, para a gente não perder o que foi feito aqui, que foi maravilhoso. Porque, claro, a gente não perdeu, né? Nós tivemos aqui uma oportunidade da parte da assessoria aqui. Eu tinha um planejamento de pessoas, mas para mim superou, porque é o primeiro processo, é a primeira vez que a gente está promovendo um seminário digital. Então, essa experiência foi muito válida, e eu acredito que a gente pode sim ter esse modelo todo mês, né, Valdo? Aí com a nossa live da CNTCOP, cada vez com um tema, né, que seja de relevância aí para as nossas bases, né? Para mim foi um prazer estar com todos vocês aí, foi muito importante para mim também escutar, né? O depoimento foi muito forte, de todos, né? E isso aí só vai engrandecer a nossa vida. Tá bom, Tionília? Se você puder fazer o encerramento, Tionília, eu estou já aqui estourado, tá bom? Nós temos nós temos 3 ações aqui, presidente Evaldo, coordenadora Tionília. Nós temos a questão do nosso regimento interno, tá? Que a gente precisa concluí-lo para apresentar para nossas conselheiras, né? Para que a gente possa aprová-lo. O segundo encaminhamento, nós temos as indicadas para representar a região norte, então nós vamos estar com todas as regiões do país representado, né? Tionília e o Evaldo está fazendo essa análise, então em breve nós vamos apresentar a representante da região norte do país, ou as representantes, é uma região muito grande. Esse é o segundo encaminhamento. E o terceiro é que eu recebi da Maria do Carmo, do SESCOP Nacional, os templates, para proposição da proposta de convênio para a realização do curso de formação da mulher agente de e-commerce, proposto pela CNTCOP e pelo Comitê Nacional da Mulher no Transporte. Então, eu já estou então, nós temos esses 3 encaminhamentos, presidente Evaldo, para quando, né, a gente tiver um tempinho, a gente fazer o preenchimento, né? Nós dois já fizemos do curso do MPA, estou com os templates aqui, também estou com os templates, né, do nosso curso de graduação, a nossa proposição do curso de graduação. Foi um aceno positivo, Evaldo, para uma quantidade de vagas para o Comitê das Mulheres, e um aceno positivo para a possibilidade do filho e filha do cooperado e cooperada das cooperativas de transportes possam cursar esse curso de graduação dentro desse convênio, dentro dessa bolsa, que normalmente chega a 70%. Então, eu estou com esses 3 acenos aí do Nacional, tá? Então, a gente vai arrumar um tempo para que a gente possa encaminhar. O Léo já aproveitou e já mandou a agenda, entendeu, Evaldo? Ficou a dica aí para você, né? O Léo já mandou a agenda, você viu, né? Etiane, você levantou a mão. Você nem tem o que dizer, é só falar com ele. É só marcar o dia e a hora. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se alguma de vocês vai participar do Encontro Nacional das Mulheres Cooperativistas em Alto Mar. Alguma de vocês vai participar no dia 21 a 24 de novembro. Alguém, gente? Não. Acho que não. Não? Tá. Não. Então, só para avisar vocês, eu vou participar. Se vocês acharem que eu posso representar vocês, né, nós lá, eu também estou disponível, tá? E aí a gente pode trazer, eu posso fazer algum relatório e trazer para passar para vocês, que eu acho que também vai ser bem importante. Tem as temáticas aqui que falaram, né, que vai falar sobre o cenário político e econômico de 23 a 24, desafios e estratégias de sucessão familiar, pilares de uma gestão eficiente, mercado financeiro e gestão de risco, as novas líderes do futuro, passo a passo para inovar nas propriedades, empreendimento feminino e liderança transformadora, despertar feminino, superação e resiliência, e o papel da mulher nas cooperativas.
aí eu posso fazer um relatório e depois trazer para vocês, para nós Você aqui, foi né? escolhida unanimemente, tá? Para fazer o relatório e trazer bastante foto para a gente contar depois como que foi a sua experiência lá, tá bom? No evento. Tá Vai ser bem. muito bom. Tá Thaís, bem, obrigada. Nós que agradecemos. Thaís. Ô, tia Nília, eu acho que esse evento para o próximo ano tem que trazer a doutora Renata e a doutora Iracema e a gente fazer um presencial desse, né? Que realmente presencial. é muito enriquecedor, né? A gente acho que essa aí já pode ser uma meta para o próximo ano e a gente poder fazer um evento com elas, né? Que deram essa primeira oportunidade aí para o comitê. Isso e fazer mesmo. algo presencial, né, que realmente Vamos começar a muito pensar, importante. né, Thaís? Para o próximo ano. Aí a Etiane vai trazer a carreta rosa e nós vamos ver eu levo. Em qual cidade que a gente vai fazer esse movimento. É só, nós vamos escolher o lugar. Gente, muito obrigada, tá? Boa noite. Etiane, bom passeio lá, né? Eu vi sobre esse evento e eu tenho certeza que você vai trazer coisas aí coisas excelentes aí para a gente, ideias, novidades, né? E nós vamos caminhando aí. Obrigada, Evaldo. Obrigada, Léo Moreno. Um abraço, meninas. Obrigada, Gente, um abraço a todos. Boa noite, gente. Boa noite. Até mais. Deus. Boa noite. Até mais, gente. Etiane, muito obrigado mesmo. Obrigada mesmo. Boa noite, gente. Tchau. Obrigada a vocês. Boa noite.